Gravando, então, a aula. Deixa eu ver se esse outro arquivo abriu. Abriu. Então, gente, vamos lá. Olha só. Tá aqui, isso é um mapa mental, tá? Do processo que a gente está trabalhando. A gente já trabalhou isso aqui tudo, ó. Petição inicial, a gente ficou aulas e aulas trabalhando. Depois de trabalhar essa manifestação inicial do juiz que determina a citação do réu, ou manda emendar a inicial, ou indefere a petição inicial. E trabalhamos na aula passada com as formas, como que o réu é citado e o que acontece nas audiências de conciliação e mediação. Então, continuando aí com o nosso processo, a gente vai trabalhar agora com a defesa, com a resposta do réu, com as duas formas de resposta, a contestação e a reconvenção. Então, esse é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, vamos lá. E hoje é com esse PowerPoint que eu vou colocar lá no Sistema Faculdade para vocês mais tarde, que a gente vai trabalhar. Né? Se o meu computador ajudar, ajudou. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, então? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Respostas do réu. A gente termina agora, gente, com essas respostas do réu, a gente termina o que a gente chama de fase postulatória, tá? Postular é pedir, é requerer em juízo, tá? O autor fez os seus pedidos lá na inicial, e agora é a vez do réu. Agora, presta atenção, não quer dizer que o réu pode pedir igual ao autor, não é isso que eu estou falando. Mas o réu pede quando ele se defende. O que vocês acham que quando o réu se defende, ele pede? O que vocês acham, gente? Ele pede que o direito do autor seja julgado improcedente. Ele pede uma sentença declaratória negativa, que o juiz declare que aquele direito que o autor alega ter e, consequentemente, a obrigação que o autor alega que ele, réu, tem, sejam julgados improcedentes, que o réu declare que o juiz declare que aquilo não existe, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente está falando aqui de defesa. Ô, Michele, travou, teria como você repetir? Travou? Tá. Eu perguntei a No vocês, momento que você for. em que momento? Em que momento que travou, gente? Na hora que você for explicar o que o réu pede. Tá. Ok, então vamos lá. O que o réu pede, gente? Ah, peraí, acho que vocês não estão no share, não. Então vamos aqui de novo, né? O que o réu pede? O réu pede uma sentença declaratória negativa. Ele pede que o juiz declare que aquele direito que o autor alega ter e, consequentemente, a obrigação que o autor alega que ele réu tem, sejam declarados improcedentes pelo juiz. Que o juiz diga, autor, você não tem esse direito, né? Então, esse é o pedido do réu. Por isso que a gente fala que o réu também está na fase postulatória, porque ele também tem esse pedido, tá? A gente está falando aqui de defesa. O que é a defesa, gente? É o direito do réu de resistir à pretensão do autor, tendente à obtenção ele próprio de tutela jurisdicional, consistente na rejeição do pedido autoral. Olha que frase bonita, gente. Direito do réu de resistir à pretensão do autor, tendente à obtenção ele próprio de tutela jurisdicional consistente na rejeição do pedido autoral. Eu escrevo umas coisas muito bonitas. Enfim, mas eu sei que eu escrevo umas coisas muito bonitas, mas a gente tem que decodificar isso, né? Então, é um direito do autor de resistir à pretensão, direito do réu de resistir à pretensão do autor. Ou seja, é um direito do réu de resistir ao que o autor quer, tá?
E aí ele mesmo quer algo. O que ele quer? Uma tutela jurisdicional, uma declaração do juiz que rejeite o pedido do autor, que diga que o pedido do autor é improcedente, que diga que esse pedido do autor não existe. As pessoas têm mania de falar assim, a ação foi julgada improcedente. Isso não existe, não. Tecnicamente errado. O que é julgado improcedente é o pedido do autor, tá? Então, o direito de defesa é esse direito do réu resistir ao que o autor quer, resistir e falar, opa, você não tem esse direito, autor, e pedir ao juiz uma declaração dele, juiz, de que aquele direito, aquela obrigação não existem, tá? Bom, as duas principais formas de defesa que a gente vai estudar hoje é a contestação e a reconvenção. A contestação é a forma de defesa mais importante. E quando a gente fala em revelia, e eu falei isso na aula passada, né? Não sei se vocês lembram, a gente fala assim, se o réu não comparecer, é revel. Mentira. Isso é senso comum. Não é. Revelia é não contestação. A contestação é a forma de defesa mais completa e mais importante, porque sem ela, o réu é revel. Ainda que ele compareça na audiência, ainda que ele apresente reconvenção, ainda que ele apresente provas, se ele não tiver apresentado contestação, ele é um réu revel, porque contestação é ausência, revelia é ausência de contestação, tá? Bom, então o conceito da contestação é um pouquinho isso que eu estou falando, né? É a resposta por excelência, meio pelo qual o réu irá se defender de todos os fatos alegados pelo autor. Então, a forma de defesa mais importante é a contestação. É nela que o réu rebate todos os fatos alegados pelo autor e demonstra que aquele pedido do autor não é procedente, que ele não existe. Bom, eu vou falar agora um pouquinho de princípios. Quando vocês estavam lá no segundo... Vocês fizeram um TGP comigo, vocês dois? 3? Tem mais alguém na sala? Quem é? Rodrigo. Rodrigo está fazendo agora. Juliana e Júnior, vocês fizeram TGP comigo? Estou fazendo. Também está fazendo agora, Juliana? Sim. E eu já dei princípios. Você lembra do processo? Sim. Gente, esse sim me dá uma pontada no coração. Tipo assim, eu lembro mais ou menos. Lembro vagamente. Talvez eu lembre. Ouvi falar algo sobre isso. Deixa eu voltar. Ai, Juliana, por favor. Né? Mas vamos lá. Quando eu dei princípios, se você não viu a aula ainda, dá uma olhada lá. O Rodrigo provavelmente estava na aula, porque isso aí, meu filho, me ama, você precisa ver. Né? Quando eu dei princípios, o Rodrigo é assim, gente, olhou minha voz hoje o dia inteiro. Você faz hoje à noite também TGP, Juliana? Sim. É outra que passa a terça-feira inteira ouvindo minha voz. Hoje a gente tem até dó de vocês. Mas, enfim, quando eu dei para vocês o TGP, os princípios do processo, vocês vão lembrar que eu falei assim, gente, se eu fosse ficar falando aqui todos os princípios do processo, eu ficava aqui o semestre inteiro e não acabava. Então, eu vou trabalhar só com os 10 mais importantes, e aí, durante o curso, a gente vai vendo outros princípios. Lembram disso? Espero que lembrem. Bom, a verdade é que chegou, por exemplo, agora o momento da gente ver outros princípios. E esses princípios que a gente vai ver agora são os princípios da contestação. Não quer dizer que os outros princípios do processo que a gente estudou lá no TGP não se apliquem aqui. Aplicam sim. Então, o princípio do contraditório, principalmente ampla defesa, isonomia, oralidade, lealdade, publicidade, disponibilidade, economia processual, celeridade, duplo grau de jurisdição, se aplicam aqui. Fora esses, a gente tem esses dois que são importantíssimos para a contestação, que é o princípio da eventualidade e o princípio da pugnação específica dos fatos.
Vamos ver cada um deles, né? Gente, por favor. Obrigada, computador. Né? Primeiro, gente, o da eventualidade, que está lá no artigo 336 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: o réu deve concentrar toda a matéria de defesa na contestação, ainda que hajam alegações incompatíveis entre si, sempre pautados na boa-fé. O que significa? Toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação. Toda, gente. Cara, professora, não sei se isso é uma boa ideia. Não seria interessante a gente guardar uma carta embaixo da manga para apresentar depois, na hora da audiência? Gente, não. Vai precluir. Sabe o que é precluir? Preclusão, que se estuda lá no TGP também, mas é mais no final do semestre. Né? É a perda do direito de praticar um ato durante o processo porque eu não fiz um prazo legal. Então, o prazo para o réu apresentar toda a sua matéria de defesa é na contestação. Se ele deixar de apresentar alguma coisa na contestação, ele não vai poder apresentar de novo depois. Vai ocorrer a preclusão. É aquilo que eu falava para vocês da ampla defesa lá no TGP também, né? Que a ampla defesa é ampla, não é infinita. Você tem que respeitar os prazos legais, senão você perde a chance de praticar determinados atos, né? Então, toda matéria que eu tiver para alegar na defesa, eu vou ter que alegar na contestação, ainda que essas matérias sejam incompatíveis entre si. E aí, quando elas forem, a gente fala assim, na eventualidade, tá? Então, por exemplo, às vezes eu alego que o meu direito está prescrito e peço extinção do processo com resolução do mérito. Mas, mesmo assim, eu tenho que adentrar o mérito, porque toda matéria de defesa tem que estar na contestação. Pô, mas você está falando que é prescrito, então por que você está adentrando ao mérito? É incompatível. Você coloca na eventualidade de não ser observada ou acatada ou acolhida a preliminar acima alegada, adentra-se ao mérito. Aí você fala, no mérito eu não devo porque eu já paguei, eu não devo porque a gente dividiu, fizemos uma novação, tá? Mas esse princípio de eventualidade a gente usa muito na petição. Quer ver? Ai, gente. Consegui voltar. Eu vou abrir aqui o modelo de contestação para mostrar para vocês. Aqui, ó, isso aqui, gente, é um modelo de contestação que não está completa, não, tá? Aí eu alego aqui perempção. Depois eu venho aqui, ó, na eventualidade de não ser acatada a preliminar acima arguída, o que só se admite por absurdo, adentra-se ao mérito. Aí você alegou aqui a nova ação. Quer ver que aqui também eu pus, ó, nos pedidos também. Na eventualidade de ser reconhecida a perempção, que é de não ser reconhecida, né? Que no mérito o pedido seja julgado improcedente, tendo em vista a nova ação. Então, é isso. Toda matéria de defesa tem que ser alegada, gente, na contestação. Então, se eu vou alegar uma coisa que pode extinguir o processo, mas eu tenho outra alegação, pode, não tem problema. Só coloca na eventualidade, usa o princípio da eventualidade dentro da petição, tá? Bom, vamos continuar aqui. Ixi, eu estou no coisa errada. Vocês estão vendo aí, gente, o meu share? Ai, não estou confiando não, vou fazer ele de novo. Pronto. Bom, o princípio da eventualidade apresenta 3 exceções, tá? Que são matérias que eu posso alegar após a contestação, tá? Gente, travou? Tá travado? Me dê um sinal de vida, por favor.
Não, tá ok. Pra mim, não. Ok? Tá. Ele Tá ok. apresenta 3 exceções. Matérias relativas a fatos supervenientes. Ou seja, fatos supervenientes, aqueles que vêm depois da contestação, tá? Então, aquilo que acontece depois da contestação, obviamente, eu vou poder alegar depois. Exemplo, imagina uma ação de alimentos, tá? E aí, o filho está pedindo R$2.000 de alimentos do pai. O pai contesta, ok? Ele é um cara que tem carteira assinada, recebe R$8.000 por mês, R$6.000 por mês. Após a contestação, ele perde o emprego. Então, ele pode alegar essa perda do emprego após a contestação. Por quê? Porque isso aconteceu depois. Aí, gente, é uma questão cronológica, né? Não tem como, ninguém tem bola de cristal. Bom, matérias que o juiz pode conhecer de ofício. Eu já falei um pouquinho, eu já falei sobre isso. O que é uma matéria que o juiz pode conhecer de ofício? São aquelas questões de ordem pública, como incompetência absoluta, como prescrição, tá? O que o juiz pode conhecer depois, de ofício, se eu não aleguei na contestação, eu vou poder alegar a qualquer tempo. Porque as questões de ordem pública, as matérias que o juiz pode conhecer de ofício sem provocação, eu posso alegar a qualquer momento. Matérias que a lei autoriza em serem alegadas a qualquer tempo, que é, novamente, né, as questões de ordem pública. Se pode ser alegada a qualquer tempo, pode ser alegada depois da contestação, tá? O próximo princípio é o princípio da impugnação especificada dos fatos, tá? No artigo 341 do CPC. O réu deve impugnar todos os fatos de maneira específica, a fim de que não haja presunção de veracidade das alegações do autor. Gente, é o seguinte, eu não posso chegar e falar assim, olha, impugno a... Pois é, Caleb, é impossível, porque eu dobrei a minha internet outro dia, são 120 megas. Mas espera aí. Só um minutinho. Que eu vou fazer um Pra mim negócio. também travou. Achei que era até a minha internet. Pois é, a minha Só são que não é 120. não, porque deu o sinal do lado do nome da professora aí, Tá, só um estava minutinho. vermelho, aí eu notei. Ainda tá. Deu ruim. O Arthur tá aí? O Arthur tá aí na sala? O Arthur tava pedindo o link da aula no grupo. Então vamos lá, gente. O que vocês querem que eu repita? O slide anterior, professora. É o slide anterior mesmo. Tá. Bom, vamos lá. As 3 exceções do princípio da eventualidade, tá? Ou seja, matérias que podem ser alegadas após a contestação. Matérias relativas a fatos supervenientes, ou seja, fatos que ocorreram após a contestação. Matérias que o juiz pode conhecer de ofício, são aquelas matérias que o juiz pode conhecer sem a parte alegar. Então, se é sem a parte alegar, ele pode conhecer a qualquer momento, né? E matérias que a lei autorize serem alegadas a qualquer momento, são as questões de ordem pública. Se podem ser alegadas a qualquer momento, podem ser alegadas após também após a contestação, tá? O próximo princípio é o princípio da eventualidade, artigo 336 do CPC. O réu deve concentrar toda a matéria de defesa na contestação, ainda que hajam alegações incompatíveis entre si. Não, peraí. É aqui. O réu deve impugnar, é o artigo 341, princípio da impugnação especificada dos fatos. O réu deve impugnar todos os fatos de maneira específica, a fim de que não haja presunção de veracidade das alegações do autor.
Gente, presta atenção aqui. A gente não pode chegar e fazer assim, impugno todas as alegações do autor, de forma geral. Não. Tá? Isso não vale. Você tem que impugnar fato por fato, tudo que o autor alegar. E aquilo que você não impugnar, significa que você concorda. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Tá, gente? Presta atenção aqui. Cuidado com isto. Por que cuidado com isso? Tá? Pelo seguinte. Vou dar um exemplo para vocês. Um acidente de trânsito. Tá? Eu bati no carro do Rodrigo. Tá, Rodrigo? Bati no teu carro. Aí tá, beleza. Ajuiza uma ação contra o Rodrigo. O Rodrigo contesta, falando que a culpa não foi dele, que a culpa foi minha. E só. Se o juiz achar que eu consegui provar que a culpa foi minha, como é que ele vai julgar o pedido? Procedente. Só que eu tenho um Uno e estou pedindo 100 mil de conserto. Pode? Vocês acham que o conserto de um Uno é 100 mil? Seria perda total. Mas ele impugnou o valor do conserto? Ou ele impugnou só de quem era a culpa? Se ele não impugnou o valor do conserto, uma vez o juiz considerando que a culpa é minha, o valor do conserto é aquele lá. Ah, mas depois que o juiz considerou, professora, que a culpa foi sua, o Rodrigo não pode querer discutir o valor do conserto? Não, porque ele tinha que ter falado lá na contestação. Se ele não impugnou, significa que ele aceitou esses 100 mil. Ele não pode falar mais, tá? Isso que é impugnação específica. Mas tem exceções também, né? Óbvio, porque curso de direito sempre temos exceções para tudo. Então, exceções, tá? Ao princípio da impugnação específica dos fatos. Fatos que não podem ser confessados. Então, mesmo que eu não impugne de forma específica fatos que não podem ser confessados, não significa que eu estou concordando. Por quê? Porque eles não podem ser confessados. Quando a inicial não está acompanhada de prova legal, tá? Por exemplo, divórcio. A inicial não está acompanhada da certidão de casamento. Aí não tem validade nenhuma aquela inicial, tá? Quando houver contradição com a defesa global, né? E quando a contestação for apresentada por negativa geral, através de curador especial ou defensor público. Porque tanto o curador especial quanto o defensor público, eles não têm contato com o cliente, ou às vezes têm pouco contato com o cliente. Aí eles podem fazer a negativa geral, só eles, tá? Bom, primeiro, gente, que eu vou passar para uma parte agora mais complicada. Alguma dúvida até aqui? A minha dúvida é a seguinte, essa questão da defesa, né? A última etapa aí da fase postulatória, né? Ela só acontece nesse momento, unicamente neste momento, professor? Pelo que eu entendi. Em outro momento não tem como realizar essa defesa? Não, sob pena de preclusão. Por isso que a contestação é o ato mais importante, porque toda defesa tem que ser feita lá. Agora, Rodrigo, eu quero entender o que você está falando sobre defesa. Por exemplo, a apresentação de provas, tanto a perícia feita em outro momento, quanto a prova testemunhal e depoimento das partes, é feita em audiência. Mas é um momento de produção de prova e não de defesa em si, tá? E se o juiz produzir uma sentença que julga o pedido do autor procedente, óbvio que o réu vai poder recorrer. Mas aí não é chamado de defesa, é chamado de recurso, tá? Ficou mais claro? Professora. Oi. A defesa, entendi. A contestação só um minutinho. A contestação é o único momento em que você pode se defender, mas não quer dizer que é o único momento em que o réu pode se manifestar, tá? Oi, Arthur. Professor, aproveitar que você deu uma paradinha, só perguntar para a senhora, porque essa é a minha segunda aula. Eu comecei na última, eu caí meio de paraquedas, porque eu estava finalizando matrícula, essas coisas ainda. Aí eu gostaria de saber se a senhora já deu trabalho, alguma coisa assim, prova, essa questão. Eu até cheguei a mandar mensagem para a senhora, não sei se a senhora viu. Arthur, você tem que assistir todas as aulas para trás.
Eu tô assistindo. Eu E tô assistindo, olhar pegando lá no tudo sistema. que está lá no sistema faculdade. Isso. Mas já teve a entrega de algum trabalho? Alguma Teve a coisa assim? entrega do primeiro trabalho. Você não fez, aí você vai fazer outro trabalho, tá? Você tem que me mandar um e-mail. Não manda o WhatsApp, não, gente. O WhatsApp, eu recebo o WhatsApp o dia inteiro. Eu perco o seu WhatsApp. Tem que mandar e-mail. O e-mail está no próprio material. No primeiro material que está lá no sistema faculdade, tem meu e-mail. Me manda um e-mail, tá, Arthur? Eu tô assistindo todas as aulas das matérias, tudo desde o início, eu tô meio perdido ainda. Mas tá chegando lá, né? Daqui a Você pouco. tem que assistir tudo, que aí você vai ver que já teve trabalho. Teve um só e essa semana eu já devo marcar o segundo, tá? Você está no grupo do WhatsApp já, Arthur? Tô sim. Eu tô me adicionando lá. Então tá bom. Bom, gente, mais alguma dúvida? Pode falar. Você entendeu isso, Rodrigo? Que é a principal forma de defesa, mas não é o único momento em que o réu participa e se manifesta no processo, tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Pode falar, tá? Estrutura da contestação. A contestação se divide em defesa processual, preliminares e em defesa de mérito. Primeiro, a gente faz a defesa processual. Depois, a gente faz a defesa de mérito. Sempre vai ter a defesa de mérito. Agora, nem sempre vai ter defesa processual. Essa defesa processual, que é chamada de preliminar também, são as questões processuais que podem atrapalhar o processo e até levar à nulidade dele, tá? Então, se até aquele momento no processo já houve alguma nulidade, algum vício, eu alego aí, antes de alegar o mérito, tá? Mas repetindo, pode ser que o meu processo não tenha nulidade nenhuma, aí eu vou fazer só a defesa de mérito. O que é defesa de mérito? É sobre o direito material em si, é sobre o direito que o autor está alegando a ter. Né? É a defesa pura e simples, tá? Mas se eu tiver algum vício no processo, eu tenho que alegar antes, na preliminar, tá? Então, vem cá. Aí a gente vai ver agora todas as preliminares. E são muitas, então presta atenção aqui. Mas assim, são muitas, mas todas as coisas que você já conhecem, tá? Então, vamos lá. Defesa processual preliminares, elas estão previstas, gente, no artigo 337, tá? Que fala assim, incumbe ao réu, antes de adentrar o mérito, alegar, 2 pontos. Aí vem um rol das coisas que o réu deve alegar processualmente antes de adentrar o mérito. É o rol das preliminares, tá? Então, vamos lá. Acho que somos 12. Não! Mas 12 ou 13, ó, vai ter o M. Bom, primeiro, inexistência ou nulidade da citação. Né? Então, o réu alega assim, olha, não existe, não fui citado ou não fui citado corretamente, por isso não cumprir o prazo, não apresentei defesa no prazo. Então, eu quero agora que o meu prazo seja restituído. Tá? Lembrando que a citação a gente estudou na aula passada, e lembre que citação tem que ser personalíssima, ela é pessoal, tá? Então, por exemplo, se a citação está lá assinada pela mãe do réu, tá? Se a citação está assinada lá pela mãe do réu, ela já é uma citação nula. E pode alegar isso na preliminar, tá? Incompetência absoluta e relativa. Essa incompetência a gente também já estudou no TGP. Na última aula, né, Rodrigo? A incompetência, gente, absoluta e relativa tem a ver com o juízo. O juízo onde esse processo está sendo processado não é o juízo competente. E aí a gente pede para se remeter ao juízo competente, tá? E temos que falar qual que é. Se eu estou falando que está errado, eu tenho que falar qual que é o certo. Incompetência absoluta tem a ver com a matéria e com a hierarquia, e a relativa com o valor da causa e com o território, né? Incorreção no valor da causa. Lembra que a gente usou o valor da causa lá no final da petição inicial, artigo 292? Se o meu autor não observou o valor da causa e atribuiu àquela causa um valor, não atribuiu o valor correto à causa, né? E atribuir àquela causa um valor errado, eu tenho que pedir a correção dele, apontando qual é o valor correto nessa preliminar, tá? Inépcia da petição inicial, algo que a gente já estudou também. Quando a petição inicial é inepta, quando falta pedido ou causa de pedir.
quando os pedidos são incompatíveis entre si, quando da narração dos fatos não decorrer uma conclusão lógica, ou quando os pedidos forem genéricos. Se ela é inepta, eu tenho que alegar também na preliminar. Perempção. Estudamos lá no TGP. Quem está fazendo TGP agora ainda não estudou. O que é perempção? É a perda do direito de ajuizar uma ação, porque eu já ajuizei essa ação 3 vezes, e todas as 3 vezes eu dei causa à extinção do processo sem resolução do mérito. Por quê? Por abandono de causa. Então, ajuizei uma vez, abandonei a causa. Posso ajuizar a segunda. Ajuizei a segunda, abandonei a causa. Posso ajuizar a terceira. Ajuizei a terceira, abandonei a causa. Não posso ajuizar a quarta. Se eu ajuizar, o réu pode alegar isso na contestação e pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. Litispendência e coisa julgada. Esse, gente, eu já explico junto, tá? A litispendência e a coisa julgada. Litispendência e coisa julgada tratam-se de 2 processos idênticos, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Na litispendência, eles estão tramitando ao mesmo tempo. E aí, aquele que foi ajuizado por último, se é o que eu estou contestando, eu tenho que pedir que ele seja extinto sem resolução do mérito. Na coisa julgada, tem um processo que já foi julgado com decisão de mérito e já transitou em julgado. Ok? Aí, eu vou lá e ajuizo esse mesmo processo de novo. Esse que eu ajuizei por último também tem que ser extinto sem resolução do mérito. A gente alega na preliminar da contestação. Conexão. Na conexão, gente, eu tenho 2 ações com a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, mas as partes são diferentes. E aí não há que se falar em extinção do processo, porque as 2 partes têm direito de ter ajuizado aquela ação. Então, o que a gente vai falar? A gente vai pensar aqueles processos para eles serem julgados como? Juntos. Tá? Então, por isso que vai ter uma conexão entre eles. Ok? E aí, se a gente alegar isso na preliminar, a gente tem que pedir isso para eles serem apensados. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. A incapacidade da parte, a parte se tornou incapaz, ou a parte é incapaz. Ela tem que ter um representante legal e não tem. Eu tenho que alegar isso na preliminar da contestação para que a parte traga aos autos um representante legal. A mesma coisa, o defeito de representação, quando não está representado por um advogado, tá? E falta de autorização, direito real imobiliário, né? Se quem ajuizou a ação foi o marido, a mulher tem que autorizar. Se for mulher, o marido tem que autorizar. A não ser que o regime de casamento seja separação total de bens. Tá? Convenção de arbitragem, já estudamos lá no TGP também. Então, se existe uma convenção de arbitragem, esse conflito tem que ser resolvido por arbitragem. E aí eu tenho que pedir extinção do processo em resolução do mérito para que ele seja resolvido na Câmara Arbitral e não no Judiciário. A ausência de legitimidade ou de interesse processual é a ausência de uma das condições da ação. Que a gente vai estudar ainda no TGP, vocês vão ver que é condição para a existência válida da ação. Faltou, alega na preliminar e pede extinção do processo sem resolução do mérito. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, né? Falta de pagamento de custas, por exemplo. Você tem que pedir na preliminar que a parte pague as custas sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. E, por último, a indevida concessão do benefício da justiça gratuita. E isso, hoje em dia, gente, é facílimo da gente ver. O que você faz? Você vai lá no Facebook da pessoa, faz o print screen da tela dela ostentando e fala, o juiz, você deu justiça gratuita, mas essa pessoa não precisa, olha ela ostentando aí, né? E aí você pede que o juiz revogue a justiça gratuita dela e que ela pague as custas processuais, tá? Gente, daqui a pouco essa reunião vai cair, então a gente vai terminá-la agora e vai entrar no mesmo... Como é que fala? Vai entrar aqui no mesmo, tá? No mesmo link, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Segue.
Ok. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui em 1, 2, 3 e a gente entra no mesmo, tá? 1, 2, 3.